Olá, meu nome é Renata Pinotti e hoje eu quero conversar com você sobre a livre demanda. Você sabe por que nós recomendamos que o aleitamento materno seja em livre demanda? Livre demanda significa que o bebê pode mamar quando ele precisar, quando ele quiser, que não se deve colocar horários para a amamentação. Isso é muito falado e pouco compreendido, pouco seguido. A maioria repete essa frase, mas não acredita nela. E orienta de forma diferente. Livre demanda significa que o bebê ele vai mamar quando ele tem fome, a quantidade que ele precisa até se saciar e para de mamar a hora que saciou. E vai mamar de novo quando tiver fome outra vez. O estômago de um bebê, quando ele nasce, tem em torno de 5 a 8 ml. É uma cerejinha. Então, ele não consegue mamar 30 ml de complemento, por exemplo, como é prescrito na grande maioria das maternidades. É um estômago de 5 ml. Por isso, ele precisa do colostro, que é um leite altamente concentrado, em que em uma gota você tem uma quantidade enorme de nutriente, principalmente de glicose, de anticorpos, que é o que o bebê precisa naquele primeiro momento. Conforme o bebê vai ficando no corpo da mãe, no pele a pele, no olho a olho, né, em contato com esse olho a olho da mãe, ambos vão soltando esse peso e a mãe vai se vinculando com esse bebê e vai aumentando os níveis de ocitocina. E nesse sentido, o parto, o tipo de parto, né, a forma como esse bebê nasce, também tem grande influência sobre a empojadura, que é a descida desse leite. Por quê? O hormônio responsável pela expulsão no parto é a ocitocina. Então, num trabalho de parto, os níveis de ocitocina vão lá em cima, que é o mesmo hormônio que faz com que o leite, que promove a ejeção do leite. Se a criança, né, nasceu num horário agendado, essa mãe não entrou em trabalho de parto, os níveis de ocitocina também não aumentaram. Isso pode comprometer a ejeção do leite também. Algumas mulheres não têm aquela empojadura, que é aquela descida do leite, onde a mama fica realmente, ela aumenta de tamanho, fica bem túrgida e brilhante. Isso não significa que ela não tenha leite. A gente precisa avaliar o que realmente está acontecendo, né? Será? Esse bebê está conseguindo mamar? Ele está dormindo? Ele está descansando? Então pode ser que ele está mamando o suficiente, né? Como está o ganho de peso? Lembrando que todo bebê, na primeira semana, perde peso, porque ele desincha, ele perde água principalmente. E depois ele começa a ganhar de novo. Essa perda de peso nas primeiras semanas de vida do bebê não tem nada a ver com leite fraco. É esperado e natural. Como ele mama pouquinho, porque o estômago dele é muito pequeno, mesmo que o leite já tenha descido, ele não vai conseguir mamar um grande volume. E ele vai mamar o suficiente para aquela capacidade gástrica. Como mamou uma quantidade pequena, vai digerir mais rápido e vai ter fome mais cedo. Por isso, o primeiro mês do bebê, ele mama de 1h30, às vezes no máximo a cada 2 horas. E por que isso também é importante? Os 3 primeiros meses de vida do bebê nós chamamos de esterogestação. O bebê nem entendeu ainda que ele nasceu. Ele ainda precisa muito do corpo da mãe, quase como se ele precisasse ficar colado no corpo dela. Por isso ele mama várias vezes ao dia. Porque ele precisa desse colo, desse calor, dessa sensação de segurança, mais até do que a parte nutricional.
Então existem muitas nutrições acontecendo nesse momento, que não é só de carboidrato, proteína, lipídio, caloria, vitamina e mineral. É uma nutrição afetiva, que essa criança vai se sentir segura para chegar na vida. Então esse bebê vai receber todas essas formas de nutrição para se sentir seguro para chegar na vida. Conforme ele vai crescendo, vai aumentando a capacidade gástrica, ele vai mamar um volume maior, consequentemente demora mais tempo para fazer digestão, vai demorar mais tempo para ele sentir fome de novo e vai espaçando o intervalo entre uma mamada e outra. E aí, a criança mesmo vai adquirindo um outro ritmo, que não é uma rigidez. Ritmo não tem nada a ver com rigidez. Então, ritmo, ele vai tendo os horários, mais ou menos. Não precisa ser 6 horas, 9 horas, meio-dia. Pode ser ali 6, 6 e meia, 7 horas. Tem um ritmo que vai ajustando o ritmo circadiano do bebê. Isso deixa ele organizado. E aí ele vai mamando, mas espaçando as mamadas consequentemente. Depois, com 6 meses, vem a introdução de alimentos sólidos, né? E aí vai substituindo uma refeição por uma mamada. Isso vai acontecendo naturalmente. Eu não preciso tirar o leite materno para ele comer. O bebê vai aprendendo a fazer isso sozinho. Conforme ele vai comendo mais, vai mamando menos e vai ajustando esse ritmo. Quando eu interfiro nisso e coloco horário para o bebê mamar desde que ele nasce e determino o volume, eu já coloco o controle de fome e saciedade desse bebê fora dele. Então sou eu, né? Então é uma mãe, ou um pediatra, ou um nutricionista que está determinando quando aquele bebê tem que ter fome e quanto ele tem que ter fome. Quanto ele tem que mamar. É aí que a gente atrapalha toda a autorregulação de fome e saciedade. Por isso as pessoas crescem, se tornam adultas, procurando alguém que vai dizer para ela quanto ela tem que comer e quando ela tem que comer. Nós aprendemos isso de bebê. Isso é da natureza, isso é natural, fisiologicamente natural. O problema é que quando a gente intervém, vai sendo colocado nesse bebê condicionamentos para que ele não escute a sua própria autorregulação. Se a gente aprender desde bebê a mamar quando tem fome, parar de mamar a hora que a fome acabou e só mamar de novo a hora que tiver fome outra vez, ninguém vai ter problema com peso na vida. Então é só respeitar esses estímulos que nós temos naturalmente no nosso corpo. Por isso é tão importante a livre demanda. E essa necessidade que o bebê tem de afeto, que às vezes nem é só para mamar, mas é para chupetar, é para ter a mãe, é muito importante ser respeitada. Porque se ele recebe o afeto e o carinho que ele precisa, ele não precisa buscar um alimento para suprir esse afeto. Agora, quando eu não dou esse colo, esse afeto, porque o bebê vai ficar mal acostumado, que muitas pessoas ainda falam essa fala, o que se coloca no lugar para ele, às vezes depois, uma comida. E aí, a falta daquele afeto vai ser suprida com comida. Por isso, as pessoas engordam depois também. Comem sem fome. Então, não é mamar o tempo todo que vai fazer a criança buscar a comida fora de hora sem fome. É o contrário. É privá-la do afeto que ela precisa. Nesse momento, a criança não tem como ser independente. A criança não tem como ficar sozinha. Querer que uma criança seja independente dos pais, bebê, de uma certa forma torná-la dependente para o resto da vida.
porque ela não aprendeu, ela não pôde contar com o que ela precisava no momento que ela não tinha como fazer isso sozinha. Então agora é hora de dar muito. E é importante que os pais tenham essa consciência ao escolherem ter filhos. É um momento de grande doação. E depois diminui. Aí a criança vai. Só que não é essa a fase que a gente deve poupar amor. Muito pelo contrário. A gente nunca deve poupar amor, só corrigindo a minha fala, né? Mas não é essa fase que a gente tem que poupar essa doação. Depois a criança vai tranquilamente. E aí você vai sentir muita saudade dessa fase. Um grande beijo e até mais. Você gostou desse vídeo? Então deixe seus comentários, porque sua opinião é muito importante para mim. Assim nós poderemos construir esse canal juntos. Se você quiser receber notificações sobre os próximos vídeos que vão chegar no canal, inscreva-se e clique no sininho. Um grande beijo e até mais!